Pessoal, aqui é o pastor Marcílio da Igreja Batista Ágape de Araxá. Estamos aqui para dar início a uma jornada que vai ser maravilhosa de comunhão, de entendimento, de crescimento na palavra através desse canal Ágape 12. Nós vamos estar discutindo, transmitindo para você através dessa porta aberta de comunicação uma palavra que vai transformar o seu entendimento. Então já quero convidar você que faz parte desse maravilhoso mundo das pessoas que buscam conhecimento das Escrituras Sagradas e querem servir ao Senhor Jesus, para acompanhar conosco esses episódios do Ágape 12. Nós vamos dar início nesse tempo falando uma série de palavras de 12 minutos sobre relacionamentos de aliança. E eu quero apresentar para você, a base do nosso material, que é claro, primeiro as Escrituras Sagradas, mas também a nossa referência, a nossa indicação, a nossa nota de rodapé, vamos dizer assim, porque todo conhecimento parte das Escrituras, mas o Espírito Santo opera em várias partes do mundo, trazendo revelações desse conhecimento também, levantando pastores, apóstolos, mestres que ensinam e vêm colaborar para que esse conhecimento cresça. Bom, hoje eu quero mostrar para vocês esse livro Relacionamentos de Aliança, cujo autor é o nosso irmão Asher Intrater, que é um judeu messiânico, responsável por uma congregação em Jerusalém, faz parte da equipe de liderança, e também por uma congregação messiânica em Tel Aviv, Israel. E por que eu quero apresentar para vocês o trabalho do irmão Asher Intrater? Porque a oportunidade única que nós temos de entender as Escrituras com base na própria visão judaico-messiânica, porque todo o Antigo Testamento foi escrito e foi nos dado por Deus, mas através dos judeus. Nós percebemos que muitas coisas culturais, que como pessoas ocidentais cresceram num contexto cultural totalmente diferente, nós não entendemos, mas quando nós conversamos e também pesquisamos dentro da cultura judaica, nós então abrimos a nossa mente para um grande entendimento mais aprofundado das Escrituras e também mergulhando nas raízes da fé cristã. Acompanhe comigo esses episódios, acompanhe comigo esse tempo precioso e que você possa encher o seu coração e crescer muito em Deus. Amém? Bom, gente, aqui não tem nada. Não tem nem um cafezinho. Vamos começar nosso primeiro episódio dos relacionamentos de aliança, Recebemos essa mentoria à distância, esse conhecimento através do nosso irmão Asher Intrater, que escreveu esse livro maravilhoso, poderoso, que tem nos ajudado muito a caminhar, Paulo já dizia a Timóteo: segue o exemplo dos fiéis. Então nós temos muitas referências nesse tempo que são boas, enquanto você vai achar muitas referências tão difíceis de entender e de seguir nesse mundo globalizado. Nós vamos falar sobre os relacionamentos como a base da vida. E o texto que eu queria ler com você está no Evangelho de João, no capítulo 17, que são palavras de Jesus. Nessas palavras, Jesus diz em João 17, 22, eu lhes tenho transmitido a glória, Pai, que a mim me deste, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo, que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então,
A última parte do versículo 24, Jesus ele declara: Pai, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então eu queria que você entendesse que relacionamentos são a base da vida e a base da própria existência do homem e do universo. Quando nós chegamos nesse versículo da palavra, nós entendemos claramente que o resultado do primeiro relacionamento, o relacionamento primordial de Deus e o seu Filho amado Jesus, o resultado desse relacionamento foi a criação do universo. As Escrituras nos afirmam que tudo foi feito por Jesus e para Jesus. O Evangelho de João capítulo 1 diz que ele estava com Deus e ele era Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Nós chegamos ao entendimento que tudo que foi gerado, tudo que foi construído no universo foi construído na base do primeiro relacionamento, que foi o relacionamento entre o Pai e o Filho. Jesus podia dizer: Senhor, o Senhor me amou antes da fundação do mundo. Ao entender essa premissa básica, nós precisamos então refletir que somos resultado do amor de Deus. Amor esse que englobou o Filho desde a fundação do mundo. Ao mesmo tempo, ao criar toda a criação para Jesus, Deus também amou a criação. E diz a palavra então que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então nós precisamos entender esse amor de Deus, a base dos relacionamentos humanos. Umas coisas que eu queria que você percebesse é que Deus ele é relacional. Deus ele se relaciona. O propósito de Deus desde a eternidade. Por isso nós vemos palavras em Gênesis, quando Deus vai criar, que diz: façamos o homem. Deus ele busca uma parceria, um entendimento. E Efésios capítulo 1 fala do conselho da sua vontade. Que conselho é esse? Conselho é um grupo de pessoas que se reúnem. Então Deus é relacional. E ao criar o homem, ele chamou o conselho da sua vontade, para que então pudesse sair uma obra maravilhosa, que é o ser humano, para cumprir um propósito também de relacionamento. Ao entender esse Deus relacional, a fé cristã verdadeira não é a fé do individualismo, não é a fé do isolamento, é a fé dos relacionamentos. É a fé em que nós não só buscamos o toque de Deus, mas nós devemos buscar o toque do outro. Tocar o outro também. Não é um cristianismo do alto da montanha, dos monastérios, do isolamento, buscando se isolar do mundo para se sentir santo. Não, o verdadeiro cristianismo é estar no meio do povo. É almoçar, é dormir, é tocar, é caminhar com pessoas com problemas, pessoas boas, pessoas não tão boas, porque às vezes estão presas em alguma situação, mas cada pessoa no seu nível vai viver uma transformação, porque para Jesus não existe nenhum caso perdido. Na verdade, todos nós, entre aspas, poderíamos ser um caso perdido. A palavra diz que todos pecaram, mas então veio Jesus para dizer: não, para mim não tem caso perdido, eu vim para me relacionar, para tocar, para mostrar a glória do Pai. E por isso ele diz nesse texto: eu quero que vocês vejam a glória que eu tinha antes da fundação do mundo, porque o Pai me amou. Então, como está sendo o seu cristianismo esses dias? Como você tem vivido com base num código de regras, com base numa estrutura lógica de boas ações, em que você procura fazer boas ações para alcançar o agrado de Deus, a misericórdia de Deus, com base num código de ética humano, denominacional? Como tem sido seu cristianismo?
Porque na verdade todas essas coisas têm o seu lugar e são importantes, mas a base e a essência do nosso relacionamento com Deus, do cristianismo bíblico, é realmente estar unido a Ele em relacionamento. E a partir do momento que eu me relaciono bem com o Senhor, eu vou me relacionar bem com todos os que estão à minha volta. Outra coisa importante é que dentro desse alvo de comunhão, Jesus ele fala nesse texto sobre unidade. Ele fala: Pai, eu oro para que sejam um. Como tem sido difícil alcançar a unidade nesses dias? Os casais não têm unidade, pais e filhos não têm unidade, irmãos entre irmãos não têm unidade. E a igreja de Jesus sofre pela falta de unidade dentro das denominações locais, entre os pastores regionais. Nós precisamos corrigir. A unidade na terra nunca será plena e total, mas ela precisa ser verdadeira no nível que ela alcança. Então Deus ele tem um alvo de comunhão que faz parte desse relacionamento. E o que é comunhão? Comunhão não é passar tempo juntos. Comunhão não é comer um churrasco junto, almoçar junto. Isso é até uma união. Mas comunhão é partilhar um propósito. E esse propósito ele começa então a gerar dentro de nós uma mudança. Então você precisa entender que Deus ele quer gerar comunhão, gerar entendimento de propósito. Por que eu estou junto com você? Por que nós precisamos caminhar junto como irmãos em Cristo, como igreja? Porque nós temos um propósito e o nosso propósito é ser dele para ele. O nosso propósito é tudo que fazei para a glória de Deus. O nosso propósito é não construir a nossa vida individual. O nosso propósito é construir um corpo que glorifique a Cristo, chamado eclesia, igreja. Então que você possa entender que nós estamos vivendo dias de um cristianismo em que cada pessoa individual está lutando pela sua própria conquista, pelo seu próprio alvo. Então nós temos igrejas, irmãos, casais em que cada um vive o seu próprio propósito, o seu próprio alvo. E é por isso que nós não temos comunhão verdadeira, não temos unidade, porque a verdadeira unidade, o verdadeiro propósito de comunhão é compartilhar o mesmo propósito. Qual é esse propósito? Ele é transcendente. Significa que ele ultrapassa os nossos propósitos individuais, ele ultrapassa o tempo, ele ultrapassa a história, que é o propósito de expressar Jesus Cristo na face da terra. Por isso Jesus falou que quando os seus discípulos tivessem unidade, ele falou para que o mundo conheça que tu me enviaste. Quando nós entendemos a unidade, quando nós vivemos essa unidade no nível do casamento, no nível da família, no nível da igreja, então nós vamos expressar Jesus de uma forma maravilhosa. O que o mundo está esperando? Pessoas que expressem Jesus. O que o mundo está esperando? Famílias que expressem Jesus. O que o mundo está esperando? Igrejas que expressem Jesus. E que você possa então pensar o seu cristianismo, repensá-lo. E no seu nível, onde você está, buscar essa comunhão. Outra coisa importante é que nós aprendemos, ao observar as Escrituras, nós vemos que a nossa identidade tem muito a ver com nossa identidade. O relacionamento tem muito a ver com a nossa identidade. À medida que eu me relaciono com Deus, a minha identidade também é transformada. E à medida que eu me relaciono com as pessoas, a minha identidade também é transformada. Como Deus nos fez seres para relacionar com Ele e com os outros, Ele permitiu que todo esse meio de relacionamento, tanto vertical com Deus como horizontal com os homens, nos influencie. Porque se você tiver amigos de honra, amigos que entendem honra, que entendem aliança, que você vai observar e você vai aprender, a sua identidade vai ser mudada. Se você caminhar com pessoas que
tem uma matriz ética, você vai ter uma matriz ética. Se você caminhar com pessoas, por exemplo, um exemplo muito simples, que não tem nada a ver com pecado, né? Se uma pessoa joga um papel de bala no chão, se você caminhar com uma pessoa que, ao invés de jogar o papel de bala no chão, guarda o papel de bala, ou se vê alguém jogar, pega, você vai começar a refletir sobre aquilo. E os relacionamentos então vão produzir em nós uma identidade. Outra coisa que também queríamos citar aqui é sobre a nossa aceitação em Deus. Há um grande problema que tenta bloquear o nosso relacionamento com Deus. Esse problema se chama falta de aceitação. O que é isso? As pessoas hoje estão traumatizadas, sufocadas, enfermas, porque há um nível de acusação e de cobrança sobre si mesmo. Mas será que Deus me aceita? E nós temos que entender as Escrituras, que Deus é um Deus que nos chama a nos relacionar com Ele. Moisés havia matado e estava 40 anos no deserto. Será que Deus ia aceitar? Talvez seria essa a pergunta do coração de Moisés. Então essa questão, ela já vem desde as páginas bíblicas. O que as Escrituras nos dizem é que nós somos recebidos em Deus. Então, em Jesus, nós somos plenamente aceitos. E essa aceitação, ela é completa. Não é uma aceitação com base nos seus méritos. E algumas pessoas pensam da seguinte maneira: o Antigo Testamento é a lei, o Novo Testamento é a graça. Isso está errado. À medida que nós caminhamos nas Escrituras Sagradas, nós entendemos que o Antigo Testamento contém a lei, mas a própria lei é resultado da graça de Deus. Então Deus criou Adão à sua imagem e semelhança, foi pela graça. Deus chamou Noé pela graça. Deus chamou Abraão pela graça. Abraão era de uma família pagã, né? Os historiadores judeus do Talmud, eles dizem que Abraão, seu pai, era fabricante de imagens de escultura. Por que Deus chama Abraão? Pelo mérito de Abraão? Não. Deus chama Abraão pela graça. E o Novo Testamento confirma que foi pela graça, não foi pelas obras, mas pela fé Deus imputou a Abraão a justiça. E aqui nós quebramos o principal conceito que precisamos quebrar. Deus não nos ama pelos nossos méritos. Deus não nos ama pelo quanto estudamos, pelo quanto conquistamos, pelo quanto atingimos nossas metas de perfeccionismo. Deus nos ama porque Ele nos ama. Deus nos ama porque é o resultado daquilo que Ele é amor. Deus nos ama porque é o resultado da sua essência, da sua graça, do seu favor imerecido. E a partir dessa premissa, você pode vir se relacionar com o Senhor e você pode ser curado na sua alma. Como a mulher samaritana teve as suas travas da alma, as suas trancas rompidas por uma palavra de Jesus, Deus vai fazer pessoas se aproximar de você para ajudar você a se abrir, a liberar a sua alma, entregando aquilo que te fere, pedindo perdão para aquilo que você precisa pedir perdão. Ainda ontem à tarde eu atendi uma pessoa e ela chegou para o seu vizinho, para sua vizinha na verdade, e falou: olha, eu tenho que te pedir perdão. E isso foi libertador. A pessoa veio me contar. Por quê? Porque há muito tempo morava frente a frente, mas não conseguia se relacionar bem. Mas encontrou uma experiência em Deus e através daí conseguiu liberar um perdão e foi algo muito maravilhoso. Que você esteja conosco aqui no Ágape 12, estudando os próximos episódios que nós vamos falar sobre relacionamento de alianças e ter um entendimento bíblico de Gênesis até ao Novo Testamento, até a Nova Aliança, sobre como Deus opera através de alianças. Queridos, eu peço você para compartilhe esse vídeo com todos os irmãos, compartilhe aí na sua linha de tempo e também as redes sociais da igreja vão estar
aqui no final, na descrição, para que você possa compartilhar, fazer parte dessa caminhada de conhecimento da Palavra de Deus. Deus abençoe vocês.